Futebol das Arábias, o podcast semanal onde falamos do futebol brasileiro com Leonardo Mataruna e do futebol português com Pedro Correia, passando pela Arabian Gulf League diretamente do Dubai. Bem-vindo ao episódio 10 do podcast semanal Futebol das Arábias. Eu sou o Pedro Correia. E eu sou o Leonardo Mataruna. E vamos uma vez mais abordar temas do futebol brasileiro, do futebol português e também da UAE Pro League, a Liga Profissional dos Emirados Árabes Unidos. Lembrar sempre que estamos disponíveis em várias aplicações de podcast e também agora na grelha de programação da Rádio Estádio em Portugal, disponível em radioestadio.pt para todo o mundo. Pode também enviar as suas sugestões e comentários para o e-mail futeboldasarábias@gmail.com e vamos lá começar pelo Brasil, como sempre. Leonardo, que situação é aquela do Botafogo e a corrida aos patrocínios? O que é que se passa? Pedro, não é mole não. Depois que o Flamengo despontou no Brasileirão e ganhou a Libertadores, o número de adeptos aumentou, né, os torcedores, e até pessoas que torciam para outros times passaram a dar um suporte ao Flamengo. Nesse meio tempo veio aí aquela Black Friday, sim, onde o Vasco lançou a corrida dos descontos e o número de sócios torcedores ultrapassou o Flamengo e despertou um certo ciúmes, né, por assim dizer, no bom sentido, aos outros clubes, né? Então, na semana passada, depois que nós gravamos o podcast, acabei recebendo uma ligação de um amigo que é um dos dirigentes do clube, do Botafogo, dizendo que estava à procura de investidores árabes. Olha aí. Muito bem. Para o futebol carioca, né? Então ele disse que o Botafogo estava aberto para uma concessão de 20 a 30 anos de subsídios para investidores que quisessem tomar conta do clube de uma certa maneira, né? Vale lembrar que o Botafogo tem uma dívida hoje de 750 milhões de reais, isso mais ou menos dá uma média de 200 milhões de euros. Sim. É um número um pouquinho elevado, né? Mas, entretanto, existem dois cineastas, né, que são os irmãos Moreira Salles, o João e o Walter, que fizeram uma doação de um estudo, né, para recuperar o time. Eles contrataram uma empresa e essa empresa fez justamente um estudo para que alguma outra empresa possa captar e doar recursos administrando o clube nos próximos 30 anos para que tire então o Botafogo da situação crítica que... Olha, tira o meu chapéu a esses. Eles são torcedores do Botafogo. São. Tira o meu chapéu. Acho que é uma medida excelente de um torcedor de um clube a fazer isso, porque nesse caso ajuda o clube a entender a situação em que está e a dar credibilidade a possíveis investidores que possam aparecer, no sentido de virem encontrar uma situação real e não uma situação que não se sabe bem qual é, não é? E o mais interessante é que eles falaram, olha, nós não queremos mandar no clube, não queremos gerir o clube, só encomendamos um estudo que dá aí uma real situação do problema, né, com os diagnósticos e possíveis saídas dessa crise. E eles selam, né, esse novo momento do Botafogo com não só o compromisso da entrega do estudo, né, mas eles falam que também não tem nenhum um projeto político, nada envolvido por trás. Que é importante lembrar que foi pré-anunciado agora que o presidente do Flamengo deve vir como candidato a governador ou prefeito da cidade do Rio de Janeiro. Né? E nesta altura provavelmente com grandes hipóteses de ganhar, não é? Com grandes chances de ganhar, sem sombra de dúvida. Mas o que foi muito, muito bacana aí é entender, né, que eles emprestaram, né, também 30 milhões para o clube para tentar dar um início aí nessa saída da problemática. No contexto dos 4 grandes do Rio de Janeiro, Léo, tens noção se a situação do Botafogo é pior, se a do Fluminense é pior?
Presumo que a do Vasco seja ligeiramente melhor, não é? Ou ligeiramente menos má, se preferires. Mas tens noção de qual será o clube? Porque do Fluminense também se fala que tem um problema grave financeiro, também, pelo menos Sim, é isso que vão correndo rumores. O Fluminense também se encontra numa situação bem delicada, né? Tentou aí um projeto utilizando ex-atletas e alguns atores de novelas e de cinema para tentar recuperar a imagem do clube, mas precisa de algo mais concreto, né? O perfil do torcedor do Fluminense é um torcedor de classe alta, se não me engano, não é? Né? Sim, e do Botafogo, é mais região, daquela região do Botafogo, é? É um torcedor regional, mas misturado com um pouco da elite carioca também. O Vasco e o Flamengo é que são clubes mais abrangentes, não é? O Vasco mais de portugueses, mas abrangente, ou de familiares de portugueses, e o Flamengo de toda a gente, não é? É verdade. Apesar de hoje o Flamengo ser o clube de toda a gente, é importante lembrar que o Vasco foi o primeiro clube no futebol brasileiro a aceitar negros. Né? Tanto no caso de jogadores quanto comissão técnica, né? E isso dá uma noção, né, do que eram os clubes naquela época, né? Porque a gente sabe que o Brasil passou por um momento intenso de escravidão. Sim. Né? E após a escravidão, os escravos ou as pessoas de cor negra tinham dificuldade de entrar no futebol. Sim. Né? Então, como os clubes, a maioria dos clubes de futebol começaram como sendo clubes de regatas, né? O Vasco foi ali logo a partir de uma primeira rejeição do Flamengo em incluir negros, aceitou os negros e começou a se despontar, e logo os outros clubes acabaram por seguir. Né? Mas é um detalhe histórico. Mas é o papel também social do futebol, que é um papel que hoje em dia parece estar de alguma forma perdido, pelo menos porque o associativismo já não é como era antigamente, e o futebol hoje é uma indústria, e às vezes parece que esse lado social, que é extremamente importante, parece que fica um pouco perdido na história, mas o futebol brasileiro de facto é muito rico nesses episódios, e nós hoje durante o podcast vamos falar de um outro episódio que para mim até será o mais marcante do futebol brasileiro nessa perspectiva, e que de facto na sequência do que tu dizes é muito importante. Eu não sabia disso, mas folgo em saber. Acho que é um apontamento bastante interessante. Falando de outras coisas interessantes, Léo, o fim do Brasileirão, o Flamengo perdeu 4-0 com o Santos e o Cruzeiro foi rebaixado pela primeira vez na história, entre outros apontamentos, e acho que estes são os mais relevantes, não é? Pedro, não foi mole não, hein? Todo mundo esperava aí na última partida do Brasileirão que o Flamengo fosse vir de goleada, mas não. O Flamengo acabou tomando uma goleada, né? Com gols de Marinho, Sanches, Sacha e Sanches novamente. O Santos acabou ainda chutando mais 2 bolas na trave, que poderia ter resultado num 6-0, mas acabou sendo 4-0, mas mesmo assim, sob gritos da torcida adversária de ão, cadê o campeão? O Flamengo ainda saiu celebrando mesmo com a derrota, né? Sim. Então é a primeira vez que um clube na história do Brasileirão, por pontos corridos, consegue alcançar a casa dos 90 pontos. Sim. Né? Então foi algo realmente marcante e que vai deixar aí não só a missão desse recorde ser batida, né? Mas toda a trajetória e crescimento que o clube fez ao longo da competição. Né? Léo, e eu diria que é de certa forma irónico que acaba por ser o Santos, que terminou em segundo, não é? Ainda que há alguma distância, mas terminou em segundo, que acaba por ser o Santos
a quebrar o recorde, não é? Porque o Flamengo vinha com uma série enorme de não derrotas seguidas e acaba por ser o Santos a quebrar esse recorde. O Santos que de alguma forma viu eclipsado o seu protagonismo no Brasileirão por um Flamengo muito forte, mas um Santos que, tendo em conta os recursos que o clube tem neste momento, sob o comando do Sampaoli, acabou por fazer um campeonato acima daquilo que era esperado, pensou, não é? Sim, também. O Santos terminou na segunda posição com 74 pontos, também bateu o recorde de pontos no Brasileirão. Muita gente não pode... a gente não pode deixar de lembrar as pessoas que o Gabigol, né, ele veio do Santos. Exato. Né? E aí até agora na partida contra o Santos, a torcida entrou ali na zoação, né? Falando cadê o artilheiro, e o Gabigol fez uma tatuagem da Taça da Libertadores na coxa, né? Então quando começaram a implicar com ele só levantou o short mostrando que quem tinha já ganho também a Libertadores, né? Então isso foi um fato bem interessante. Penso né? que o Bruno Henrique também tem uma passagem pelo Santos, não tem? Tem também, o Bruno Henrique também. Né? Então aí agora, né, vale lembrar que o Flamengo, o São Paulo e o Santos nunca foram rebaixados no Brasileirão. E era o Cruzeiro, era o quarto. Era o Cruzeiro o quarto. E agora já não faz parte. Já não é mais. Né? O Cruzeiro pegou o Palmeiras e acabou perdendo de 2-0. Teve um momento até muito bonito, né? Antes do início do jogo, todos os torcedores rezando, né, em voz alta, né? Deixaram até o técnico bastante emocionado, porque também o técnico sabia que ali aquela partida poderia ainda ter uma chance de não ser rebaixado caso o Cruzeiro ganhasse e o Botafogo vencesse. Né? Começou o jogo e nos primeiros 15 minutos, o outro jogo que acontecia no Rio de Janeiro, entre Botafogo e Ceará, o Botafogo acabou fazendo o primeiro gol. Né? Então a torcida veio abaixo e falou: opa, agora era a salvação, não é? É a salvação, é só a gente ganhar. Mas logo na sequência o Palmeiras foi logo o primeiro gol. O Cruzeiro, que está neste momento com 98 anos, portanto vai passar o ano 99 da sua existência na segunda divisão pelo menos, mas por outro lado pode no ano centenário voltar outra vez à Série A, não é? Neste caso em 2021. E brilhando, né? Pode escrever o centenário com uma reescrita de títulos junto ao Brasileirão, mudando de série e fazendo bonito. O que não pode é se repetir o episódio que os torcedores demonstraram no estádio. Né? Logo a partir do primeiro gol, os torcedores começaram a depredar o estádio, quebrar as cadeiras e brigarem entre as torcidas. Né? As maltas lá não se entendiam mais e começaram a jogar cadeiras umas nas outras. Né? E a polícia ali teve que intervir com bombas de gás lacrimogêneo e tiro e balas de borracha, o que é muito ruim, né? Porque Sim. É um momento que o futebol brasileiro estava reconquistando a ida das famílias aos estádios, né? Muitas crianças, mulheres, que acabaram ficando feridas e sofrendo ali as consequências. Sim, há imagens do pós-jogo que de facto não são boas. Léo, uma pergunta que te queria fazer relativamente ao Cruzeiro. Por aquilo que como fui apercebendo através da imprensa brasileira, aponta-se muito o dedo a situações fora de campo, até mais do que a própria equipa. Ok, a equipa não teve obviamente o desempenho que se esperava, mas aponta-se muito a situações de fora de campo, terem havido até investigações, portanto é todo um caso um pouco nebuloso, pelo menos para quem está de fora. Qual é a tua opinião? O que é que ali correu de facto mal e o que é que pode ser mudado para correr bem no futuro? Eu acho que a primeira tendência é mudar o processo de gestão do clube. Né? E aí, quando tem qualquer ruído da natureza de corrupção ou de uma imagem negativa do clube, isso tem que ser revertido o quanto antes. Né? Porque o clube sobrevive dos seus sócios, sobrevive dos seus patrocinadores, né? E dos seus apoiadores, dos seus stakeholders. Uma vez que a imagem não vai bem, né, isso compromete todo mundo que está à volta. Né? Então é algo que precisa ser revisto do ponto de vista de direção, né, e também do elenco do time, né, do elenco da própria equipa, né, que precisa ser agora reajustado para a Série B. Né? Sim,
Acho que é um momento de pegar os jogadores mais novos, né, e fazer com que esses ganhem experiência, né, na Série B, para chegar numa Série A mais fortalecida e com o próprio espírito de equipe. Né? Mas não vai ser fácil subir da Série B. Não é um trabalho fácil, é um trabalho que requer ali um próprio líder, né, um bom técnico à frente do time. Né? E aí, por falar de time, né, vale lembrar que o maior rival do Cruzeiro é o Atlético Mineiro, que logo depois da derrota, né, vale lembrar que o Atlético Mineiro no ano passado foi rebaixado. Né, e aí os jogadores do Cruzeiro no ano passado fizeram piadas, né, fizeram zoações pelas redes sociais, né, falando tá tristinho, tá querendo chorar. E agora foi a vez de receber a zoação de volta. Né? Mesmo o Atlético pegou o Internacional, perdeu de 2-1, mas mesmo assim não deixou de zoar, né, em relação à Série B. Né, falando que para o Cruzeiro não ficar triste que tem a Série B e eles podem ganhar. Era impensável para o Cruzeiro descer, de facto, porque se não estou em erro, o Cruzeiro é um clube que tem vários títulos, nomeadamente do Brasileirão, e é um clube que até tinha alguma expectativa no início do ano, se bem percebi, de andar lá por cima. Ou seja, não digo ser campeão este ano, mas andar lá por cima, andar ali na zona Libertadores. É sempre esperado, né, que o Cruzeiro, o Santos, as grandes equipas fiquem ali bem, né, consigam terminar na rede de acesso da Libertadores no final do Brasileirão. Mas nem na Libertadores, nem na Copa Sul-Americana o Cruzeiro vai ter chance. Em 2020. Curiosamente, o Rogério Ceni, grande guarda-redes, principalmente do São Paulo, que começou o Brasileirão no Cruzeiro, saiu e acaba a época, se não estou em erro, no Fortaleza, não é? E curiosamente o Fortaleza, ironicamente, acaba muito bem colocado lá em cima, não é? Exato. E há aqui e o Fortaleza é também outra das sensações do Brasileirão, não só por causa da performance da equipa no campo, que era uma equipa à partida que iria lutar ali pelo meio da tabela, se tanto, não é? Pelo menos eram essas expectativas iniciais. Acaba numa zona bastante alta da tabela e acaba também com um público no estádio excelente. Sim, a performance da torcida nos estádios foi fantástica, né? Assim, desde o ponto de organização enquanto torcida, propriamente dito, né? Assim como a frequência de público, né? A constância na frequência de público, que é que faz a grande diferença. Né? Vale lembrar que o Fortaleza ganhou o Bahia de 2-1 com gol de Osvaldo e outro gol de Tinga, e que não era esperada essa vitória sobre o Bahia que é uma equipe que estava muito forte também no final aí da corrida do Brasileirão. Por falar ainda dos outros resultados, Pedro, tivemos Goiás 3, Grêmio 2, Avaí 0-0 com o Atlético Paranaense, e o São Paulo ganhou do CSA de 2-1 com gol de Toró e Igor Vinícius. Também o Fluminense ganhou de 2-1 do Corinthians, e para fechar a rodada tivemos Vasco 1, Chapecoense 1. Um lance interessante do jogo foi uma cobrança de falta ainda no primeiro tempo, onde o Pikachu, junto com o Guarim e o Felipe Bastos, disputaram quem iria cobrar a falta. Fizeram lá papel, pedra, tesoura. Pela primeira vez na história do Brasileirão se viu algo dessa cena, né? Uma brincadeira de criança para decidir quem ia bater. Quem bateu acabou sendo o Pikachu, e na verdade não, quem bateu foi o Felipe Bastos. Agora me confundi se foi o Felipe Bastos ou o Pikachu. Só sei que quem ganhou essa super disputa acabou chutando na barreira. Né? Esse jogo foi disputado no Maracanã e, pelos vistos, também com uma assistência muito grande, não é? Sim, jogo lotado. Ainda mais agora sobre essa nova campanha do sócio-torcedor. A tendência é que realmente se aumente o número de espectadores. Né? Uma outra estratégia utilizada pelo clube é de utilizar shows de música ou shows culturais antes dos jogos para poder também atrair mais espectadores. E aí, com isso,
a gente tem a lista dos classificados para a Libertadores. Em primeiro lugar, Flamengo com 90 pontos. Em segundo lugar, Santos, 74 pontos. Palmeiras também com 74 pontos na terceira posição, porém com menor número de vitórias. O Grêmio na quarta posição com 65 pontos. Atlético Paranaense na quinta posição com 64 pontos. São Paulo na sexta posição com 63 pontos. Internacional na sétima posição com 57 e o Corinthians fechando com 56 pontos. Vale lembrar ainda que os demais colocados para a Copa Sul-Americana classificados foram Fortaleza com 53 pontos na nona colocação, Goiás na décima posição com 52 pontos, Bahia na 11ª posição com 49 pontos, Vasco na 12ª posição com 49 pontos também e o menor número de vitórias, e os dois últimos em 13º, o Atlético Mineiro com 48 pontos e o Fluminense com 46. Quem não lucrou nada e nem perdeu nada nessa história foi o Botafogo, que terminou em 15º lugar com 43 pontos, e o Ceará com 39 pontos na 16ª posição. E rebaixados tivemos Cruzeiro com 36 pontos, CSA com 32 pontos, Chapecoense também com 32 pontos e Avaí com 20 pontos. Vale lembrar que sobem da Série B para a Série A o Sport, Bragantino, Coritiba e Atlético de Goiás. Coritiba, que foi treinado pelo Jorginho, lateral direito de 94, que já foi treinador do Al-Ahly nos Emirados Árabes Unidos e que é uma excelente pessoa. É um bom treinador, é uma excelente pessoa. Falando de outra excelente pessoa e já agora de uma pessoa de excelência, a semana passada, no último podcast que tínhamos gravado, eu esqueci-me de mencionar isso e foi uma falha importante porque é uma figura marcante do futebol brasileiro. É uma pessoa que, segundo Juca Kfouri, um dos grandes jornalistas desportivos do Brasil, é o jogador mais original da história do futebol brasileiro. Ele diz que não é o melhor, nem sequer é o melhor do Corinthians, que na opinião de Juca Kfouri é o Rivellino, mas é o jogador mais original do futebol brasileiro. E foi um homem marcante a vários níveis. A nível desportivo, obviamente, foi um excelente jogador, fez parte do Corinthians e fez essencialmente parte daquela seleção de 82 do Brasil que nos fez sonhar a todos. E a semana passada, quando estávamos a gravar o nosso podcast, fazia precisamente 8 anos do falecimento do Dr. Sócrates, do ex-jogador Dr. Sócrates, que era formado em medicina, por isso era chamado por todo de Dr. Sócrates. Era curiosamente também um grande filósofo e foi o líder da democracia corintiana. E tendo em conta, provavelmente o público no Brasil estará mais identificado, mas o nosso público em Portugal, principalmente as camadas mais jovens, poderão não saber exatamente quem foi e o impacto do Dr. Sócrates no futebol brasileiro, e era isso que eu te pedia, Lelo, com os teus conhecimentos, para nos iluminares um bocadinho acerca daquilo que foi o Dr. Sócrates, a democracia corintiana e tudo isso. É importante falar que o Sócrates era literalmente, apesar do nome grego, um brasileiro. O seu sobrenome era Sócrates Brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira, mais conhecido como Sócrates ou Magrão. Magrão, porque ele era muito magro e muito alto. Muito alto, né? Como você mesmo já disse, era médico, né? E por ser médico e jogador de futebol, tinha um respeito muito grande, né? Acabou falecendo aos 57 anos, mas como jogador de futebol, primeiramente, ele foi considerado um dos maiores jogadores e, segundo a FIFA, um dos maiores do futebol mundial. Né? Foi ídolo do Corinthians junto ao Luizinho, Cláudio, Rivellino, né? O Marcelinho Carioca, que chegou... Marcelinho Carioca chegou, acho que, jogar em Portugal também. Não, o Marcelinho Carioca jogou na Espanha, foi na Espanha, no Valência. Foi na Espanha. Sabia que tinha sido Valência. Por ali, mas não em Portugal. Mas, enfim, o Sócrates é uma pessoa que mobilizava, por sua liderança, né, os grupos. Então, ele tinha uma militância política muito grande, né, e foi um dos responsáveis pelo movimento chamado democratização do futebol. E participou principalmente num período de renovação da política brasileira, né? O Brasil, desde 1964, passou pelo governo militar, né? E
somente no início dos anos 80 é que passa pelo movimento de Direta Já, né, que era um movimento que a sociedade clamava por eleger o presidente da República, né, que até então, no governo militar, eram os militares que decidiam quem iria tocar o país, né. Então, não podemos deixar de lembrar que ele era irmão também de um outro grande jogador de futebol, que era o Raí, né. Mais novo, o Raí mais novo que o Sócrates, mais recente, digamos assim. É verdade. Eu, quando hoje vejo, por exemplo, o Cristiano Ronaldo, né, me lembra um pouco o Raí, né, assim, pela postura, não falando de habilidades, né, mas pela postura em campo, pela pessoa, exemplo que é. Sabes que agora há um jogador na seleção brasileira que também faz lembrar muito o Raí, que é o Lucas Paquetá. Também. Faz-me lembrar muito o Raí, também no estilo de jogo, nas características, até um pouco na fisionomia, faz-me lembrar muito o Raí também. Foi também um jogador genial. Também dizer que o Dr. Sócrates jogou com outros grandes nomes do futebol brasileiro e do Corinthians, como o Casagrande, que chegou a passar pelo Porto, em Portugal não sei quanto tempo, mas no final da década de 80, o Zainão, o Birabira, era uma equipa fantástica a todos os níveis e que de facto marcou, eu creio que marcou o futebol brasileiro e marcou também de alguma forma a própria sociedade brasileira, porque também, pelo que percebi, vendo alguns documentários, à volta destes jogadores também estava gente muito especial, e tudo aquilo, digamos que os astros conjugaram-se ali, não foi? E foi de facto um período interessante. Eu aconselho a quem gostar desse tipo de histórias ligadas ao futebol a procurar no YouTube, porque isto está disponível no YouTube, vídeos, documentários sobre a democracia corintiana e sobre o Corinthians. Tem ali muita matéria, muito interessante para perceber como uma equipa de futebol pode ser importante para mudar ou para iniciar ou para ajudar a iniciar uma mudança numa sociedade. É de facto notável. A democracia corintiana, né, que é conhecida também como democracia em preto e branco, foi um momento em que acabou recebendo esse nome pelo Washington Oliveto, que o clube deu chance aos jogadores de participar das decisões, né? Então, de 1981 a 1985, tudo era resolvido pelo voto. Então, desde as contratações ao local de concentrações, tudo se decidia pela unanimidade, né? Então, o movimento, na verdade, só existiu graças ao encontro de algumas pessoas, né, como o Pedro já colocou, e porque tinha uma pessoa notável, que era o presidente Valdemar Pires, né? Vale lembrar que o time, né, nessa época, né, amargou alguns resultados, como o rebaixamento para a segunda divisão no Brasileiro, em 1982, mas... depois seguiram-se anos de glória, não foi? Foi seguir esse rebaixamento. O Valdemar Pires acabou indicando para a diretoria do clube um sociólogo. Exatamente. Que não tinha nada a ver com futebol. Que não tinha nada a ver com futebol. Reza a história, não tinha nada a ver com futebol. Que é o Adilson Monteiro Alves, né? Que era um cara totalmente inexperiente, mas que era muito politizado, e foi aí que realmente começou a grande revolução, onde os atletas acabaram por si só mostrando atos que não eram vistos pela televisão, né? E eles tinham outro slogan que eu acho muito interessante e que depois, mais à frente no podcast, vamos falar sobre um assunto onde eu vou recuperar esse slogan, que é: vencer é detalhe, ou ser campeão é detalhe. Ou seja, é importante era a forma como a equipa se apresentava, os valores que a equipa e o clube, neste caso, defendiam, era mais importante que a vitória em si. A vitória depois vinha na sequência de tudo isso. E eu acho que isso é muito interessante, e depois mais à frente no podcast eu vou recuperar essa ideia acerca de um outro assunto, mas que é outra coisa que me marca muito em toda esta história. É o facto dos valores,
os bons valores se sobreporem à questão do ganhar, que hoje em dia principalmente é do ganhar, e do ganhar a qualquer custo. A qualquer custo, principalmente isso. E vale lembrar que assim, o movimento só perdeu força quando Sócrates foi vendido para a Itália, né? Então isso foi bem marcante, né? E agora vamos pegar aquele nosso avião e voar rumo a Portugal. Vamos lá, isso. Pedro, como é que foi aí a rodada do fim de semana? Este fim de semana, pronto, tirando o empate do Porto no Belenenses-Sade, não houve assim grandes choques. De alguma forma também a derrota do Braga com o Aves é de alguma forma um pouco um choque, na medida em que o Aves não vem fazendo um bom campeonato, mas o Braga também não tem estado muito ao seu nível. De resto, o Famalicão perde em casa com o Tondela num 3-2 num jogo altamente polémico por outras razões que já leremos. Pronto, o Boa Vista, o Benfica foi ganhar ao Bessa, um jogo que normalmente é complicado, mas que o Benfica tornou simples por 4-1. O Marítimo empatou 2-2 em casa com o Santa Clara no duelo das ilhas, porque o Marítimo é da Ilha da Madeira, Santa Clara é dos Açores. Como já disse, o Famalicão perdeu 3-2 em casa com o Tondela, é um excelente resultado para o Tondela, é uma equipa interessante o Tondela, bem orientada. O Aves, com algum choque, venceu 1-0 em casa o Braga. O Vitória de Guimarães venceu 2-0 em casa o Portimonense. O Passos Ferreira perde 3-2 com o Setúbal em casa, um excelente resultado para o Setúbal, um resultado complicado, que começa a deixar o Passos Ferreira numa situação um bocado complicada no fundo da tabela. O Sporting acabou por vencer 1-0 com alguma dificuldade, mas acabou por vencer bem 1-0 o Moreirense em casa. Como te tinha dito, também há um empate entre o Belenenses e o Porto a uma bola, e ainda vai haver o Rio Ave Gil Vicente para fechar a jornada. Portanto, não há assim coisas de maior a acontecer, tirando, como te disse, o empate do Porto no Belenenses, que não era de facto esperado. Esse é de alguma forma o resultado mais estranho da jornada. E a derrota do Famalicão também me surpreendeu. O Famalicão jogou bem, pelo que consegui perceber, eu vi bocados de jogo e depois vi o resumo. O Famalicão voltou a jogar um pouco na sua toada, encontrou uma equipa que também joga bem, que joga um futebol também interessante, com as armas que tem, obviamente. E depois há ali várias polémicas à mistura, e é esse o busilis da questão. Falar em polêmica, vamos falar do VAR. E aí, como é que foi essa polêmica aí, Pedro? Pois, o VAR, infelizmente, mais uma vez, é o grande protagonista da jornada e tudo o que anda à volta da arbitragem. Eu já fiz esse manifesto várias vezes, eu sou totalmente contra o VAR. Eu sou contra o VAR desde o primeiro momento, mas não era tanto como sou agora. Como agora. Eu só achava que não era uma boa ideia, principalmente neste sentido. Traz-se o VAR para o futebol no sentido de trazer supostamente mais justiça, mais equilíbrio, em que as decisões do árbitro sejam mais acertadas, digamos assim. E eu creio que essa intenção, que pode ser boa à partida, é um pouco falaciosa, porque por trás do VAR estão outros seres humanos, e da mesma forma que os seres humanos que estão dentro do campo podem cometer erros, os seres humanos que estão no VAR também podem cometer erros. E a questão para mim anda sempre à volta do mesmo. Das duas uma, ou as pessoas são sérias e competentes, ou não são sérias e não são competentes. Porque se acusa um árbitro de eventualmente não ser sério, ou não ser competente, ou não ser as duas coisas, então depois também se vai poder acusar quem está no vídeo-árbitro, que também são árbitros, que é outra coisa que na minha opinião não está certo. No vídeo-árbitro deviam ser pessoas, pelo menos eu estou a falar da realidade em Portugal, não sei noutros lados como é que as coisas estão a ser feitas, mas em Portugal são árbitros que estas jornadas estão no campo, ou neste jogo estão no campo, e depois noutro jogo estão no vídeo-árbitro. Para mim isto é errado sob várias perspectivas, e esta jornada deu uma confusão tremenda em vários jogos. Léo, eu sou muito sinceramente, eu não queria estar a falar particularmente de situações e de clubes e de lances, porque depois aí facilmente, e principalmente no estado anímico em que as coisas estão neste momento, as pessoas vão levar isso para clube A ou para clube B, ou este lance foi e aquele lance não foi, e é precisamente contra isso que eu estou, porque está-se a dar uma importância brutal ao árbitro e às decisões do árbitro, brutal mesmo.
ao ponto de haver um jogo, não interessa qual, que esteve parado quase 7 minutos ou coisa que o valha. Isso que complica, né? Porque perde a dinâmica do jogo, perde do ponto de vista, né, do patrocinador e do espectador, né? Quem está ali como espectador perde o elo de continuidade do jogo. Né? Perde aquela emoção natural e e a orgânica emoção, que o jogo exatamente, tem. né? Que o jogo tem. E depois estamos a discutir fora de jogo de centímetros. Não, este fora de jogo estava fora de jogo 15 centímetros ou 14 centímetros, o outro estava a 35, portanto o outro é claro porque está a 35. E aí acaba ninguém... aquela discussão, né, Pedro? Porque o que era uma das coisas até interessantes do futebol era aquela discussão, pô, e aquela bola entrou ou não entrou? Tudo bem, isso vai influenciar diretamente no resultado, mas o fora de jogo, né, o impedimento, é algo que... Não, repara, o que estavas a dizer da bola que entrou ou não, a tecnologia de linha de golo, por exemplo, já sou a favor. Porque tu na tecnologia de linha de golo não tens interpretações. Ou está dentro ou não está. Sim, é o que eu estava a dizer. Tens hipóteses. Em relação à linha do gol, ok, mas em relação ao fora de jogo, Ao fora de jogo e tudo o resto, porque repara, de alguma forma, eu pelo menos falo essencialmente em relação a Portugal, nós já temos vídeo-árbitro há muito tempo. Porque nós já temos programas de televisão que pós-jogo... que perdem um tempo discutem ao pormenor lances de arbitragem horas e horas a fio. Agora, isto no programa de televisão, por mim está tudo bem, porque o programa de televisão vê quem quer. Exato. Agora o jogo, eu quero ver o jogo. E no jogo, se eu estiver constantemente a levar com a interrupção do vídeo-árbitro, não é? E para não dizer, então quem vê o jogo ao vivo ainda pior. Porque até percebe que está parado pelo vídeo-árbitro, porque há sinaléticas, mas fica ali, então. E é a excessiva atenção que se dá ao árbitro, porque repara, há treinadores e jogadores de um lado e do outro a ganharem bom dinheiro, claro que uns mais do que outros, mas a ganharem bom dinheiro. E podem falhar. Serão criticados, obviamente, mas podem falhar. O árbitro, que não é uma figura central, pelo menos como é um jogador e um treinador, não é uma figura central do jogo a esse nível, está ali para oficiar o jogo, para de alguma forma fazer com que as regras se cumpram, mas tanto quanto possível ser um elemento discreto no jogo, acaba por ser o protagonista principal. Porque hoje em dia já não se fala da tática do treinador ou da estratégia que não resultou, já não se fala do jogador que falhou uma bola de baliza aberta ou um guarda-redes que deu um frango, não sei se também se diz frango no Brasil, que deu um frango, que era o sal e a pimenta do jogo, não é? A discussão do lance, a discussão das escolhas do treinador. Para se discutir fora de jogo de 14 centímetros. Eu acho isto um bocado insano, sinceramente. Não, e o que você estava a falar... sinceramente, acho que isto é insano. Me fez lembrar até um analista de desempenho que fala assim, que eu conheço, um grande amigo que trabalha para um clube, que não vou falar qual é, porque é antiético, mas que eles falam assim, ó, já tem o perfil de cada um dos árbitros, né? Então eu sei, a gente já sabe quem é o árbitro que vai recorrer mais ao VAR, né? Sim. Então a gente procura explorar mais esse árbitro. Faz scouting ao árbitro. Exato. Claro. E isto para te dizer que há pouco estávamos a falar da democracia corintiana e daquele slogan que eu gosto tanto da democracia corintiana, que é ser campeão é detalhe. Quando eu comecei a ir ao futebol, e eu aqui tenho sempre a vantagem, de alguma forma, de ser de um clube que é um grande clube, mas não é um clube grande, ou seja, não é um clube que ganha assim tanto quanto isso, não é? E eu tenho a vantagem, ou tive a vantagem de aprender a ir ao futebol para usufruir do espetáculo, para vivenciar o jogo, para estar com amigos, para estar a torcer por uma determinada equipa, mas sempre com a perspectiva de saber que eu estou a ir a jogo. Ou seja, eu posso ganhar, mas também posso, com grande percentagem, empatar ou perder. E estes 3 resultados fazem parte do jogo. O que me parece, em muitos casos, é que hoje em dia as pessoas já não vão ao jogo, as pessoas vão à vitória. E têm que ganhar de qualquer maneira. E se não ganhar, não interessa. Não presta, não interessa. Não se percebendo que é um jogo. Joga-se para ganhar, obviamente. O objetivo do jogo é ganhar. Mas o objetivo de usufruir do jogo é também, ou deveria ser, o jogo por si. Há um jogo, há uma disputa, ganha-se, perde-se ou empata-se. E faz parte. Faz parte, é assim, é um pouco como na própria vida. Às vezes ganha-se, outras vezes perde-se. E tem também um outro tipo de torcedor que ele vai ao jogo, mas ele não está nem prestando atenção no jogo, né? Ele está ali só fazendo selfie para dizer para os amigos que foi para o jogo. Mas aí, pronto, aí desde que não atrapalhe também não há problema. Agora, mas de facto a situação é essa, é que
a obsessão pela vitória, e a vitória aparentemente a qualquer custo tornou-se um fator tão importante que a beleza do jogo, e repara, para mim o VAR é a prova cabal disto que eu estou a dizer. Quer dizer, o importante é que se tente que haja supostamente decisões justas, e a prova provada é que já vamos no segundo ano em Portugal e noutros lados, e também vou referir isso porque agora já começam a haver várias pessoas, nomeadamente pessoas importantes no jogo, ou pessoas com projeção mediática no jogo, digamos assim, como o Gary Lineker, o Gary Neville e muitos outros que eu já vou lendo e ouvindo por aí, contra o VAR, a dizer que eles ao início estavam contra os protocolos usados no VAR e hoje em dia já estão contra o VAR em si, porque a questão não é do protocolo. Enquanto tu tiveres um ser humano envolvido, obviamente que vai sempre haver a possibilidade da interpretação e a possibilidade do erro. Aquilo que para ti tu vês na televisão e achas que é um penalti, eu posso também ver na televisão e achar que não é penalti, e nenhum de nós não está a ser sério. Não, estamos a exprimir uma opinião. Porque se não estiver o Leixões a jogar contra o Madureira, até podem estar duas equipas que não nos dizem nada, não é? E estamos os dois sentados a ver um jogo de futebol, tu achas que é penalti, eu acho que não. E não há aqui nada de maquiavélico ou a tentar condicionar seja quem for, porque isso é outro problema. Depois está toda a gente ao serviço de alguém. Que é outra coisa que está a estragar também o jogo. Está toda a gente ao serviço de alguém. Está toda a gente com uma agenda, está toda a gente... E as pessoas acabam, pelo menos é a minha sensação, e com tristeza, porque o futebol para mim é um jogo bonito, para mim é o jogo mais bonito, é um jogo simples, e é bonito também por essa simplicidade, porque é um jogo fácil de entender, é um jogo muito fácil, são 11 contra 11 e ganha quem marcar mais golos, isto é a base do jogo e é simples. Está-se a entrar numa complicação terrível de protocolos de VAR. O jogo que eu gosto chama-se futebol, não se chama arbitragem. E neste momento parece que o futebol está posto de lado, é uma coisa que se anda ali a fazer à volta, e o principal é a decisão do árbitro. A decisão do árbitro é que é o centro do mundo. E eu tenho pena disso, porque, como diz, por exemplo, o Gary Lineker, entre outros, está-se a estragar o jogo. Está-se a estragar o jogo com uma complexificação que não ajuda nada. Eu sei que é o tempo da televisão e dessas coisas, mas se tirarmos a emoção ao futebol, se tirarmos a fluidez do jogo, estamos de facto a matar o jogo. Essa também é a minha opinião. Portanto, é uma manifesto anti-VAR. Eu sou completamente contra o VAR e já sei que dificilmente o VAR voltará atrás, mas está a ter um impacto, a meu ver, muito, muito negativo no jogo. Precisa ser revisto aí, né? Voltar atrás eu acho difícil, mas a dimensão dessa complexidade de mudar tantos resultados tem que realmente ter um nível de tolerância um pouco maior. É que repara, estivemos com um jogo parado 7 minutos, ou coisa que o valha, para fazer umas linhas e para... Eu sinceramente chego a ficar sem palavras, não sei o que é dizer, porque eu acho que isto... Agora o que me deixa mais satisfeito é que, por um lado, já começo a ouvir mais pessoas, ok, isto não está certo, a dizerem isto não está certo, na minha opinião, e já fico um bocadinho mais confortado que não sou o único contra. Não, estou longe de ser o único, e pessoas com muito, muito impacto no jogo, ou seja, não são pessoas quaisquer, são pessoas que jogaram a alto nível. Portanto, se essas pessoas também já começam a dizer isso, eu, por um lado, até fico mais confortado, porque, de facto, para mim não faz sentido, das duas uma. Ou se cria uma tecnologia qualquer em que há uma decisão meramente tecnológica, como é o caso da linha de golo, ok, aí é tecnologia pura e dura e a bola está dentro ou não está, e é decisão em menos de 30 segundos, é claro. Ou então isto de andar a pôr linhas e... A tecnologia já existe aí, né? Se a gente parar e pensar o que é utilizado hoje no photo finish, né? No atletismo lá, por exemplo, para ver quem chega primeiro na corrida, pode ser facilmente utilizado no futebol. E aí passou ali da linha, meu irmão. Claro. Fora de jogo, aí, não passou. Se vamos por um caminho desses, é outra perspectiva. Agora, na perspectiva atual de ter outro ser humano, com todo o respeito por esse outro ser humano que pode ser sério e pode ser competente, a decidir sobre o ser humano que está dentro do campo, para mim não faz sentido e está errado. O tempo desperdiçado de jogo realmente compromete, aí a gente tem que pensar que não só compromete
a imagem do jogo, mas compromete também o negócio chamado futebol. E por falar de negócios e falar de futebol, vamos pegar o nosso avião e ir para a terra dos negócios, lá nos Emirados Árabes Unidos, lá não, aqui nos Emirados Árabes Unidos, e falar dos resultados da última rodada da Arabian Gulf Cup. Na Arabian Gulf Cup, a última rodada, portanto, foram os quartos de final. Estamos na antecâmara das meias finais que vão ser disputadas a 9 de janeiro. Janeiro. Mas, portanto, os últimos jogos foram resultantes dos quartos de finais, como disse. Não houve grandes surpresas, foram jogos mais ou menos equilibrados, pelo menos 2 deles, ou outros foram desequilibrados, mas por razões estranhas. Foram jogos estranhos esses. Portanto, o Al-Ain acabou por vencer o Sharjah 2-1, o Fujairah perdeu em casa 1-0 com o Al-Nassr. Isto são 2 resultados aceitáveis e normais. Depois o Al-Wahda perde em casa 4-0 com o Jazeera e o Shabab Al-Ahli derrota em casa 5-1 o Al-Wazal. Isto já são resultados um bocadinho fora do... E aí, Pedro, o que aconteceu nesse jogo Al-Wahda e Al Jazeera? Por acaso foi o jogo que eu comentei nesta ronda e aquilo que aconteceu basicamente, eu acho que o Al-Wahda pôs-se a jeito. O Al-Wahda tem uma boa equipa, tem um bom plantel. Tem uma equipa que oscila muito, aliás, à semelhança do Al-Wazal, são equipas que oscilam muito a sua performance, fazem bons jogos, a seguir fazem jogos mais ou menos. E o Al-Wahda pôs-se muito a jeito do Jazeera. O Jazeera é uma equipa que gosta de ter espaço para atacar, gosta de ter algum espaço, principalmente nas costas da defesa. Gosta de tentar aproveitar o erro, sair rápido, porque tem jogadores rápidos e com talento na frente. E o Al-Wahda, por outro lado, é uma equipa que gosta de ter posse muitas vezes no extremo, não é? De sair de trás muitas vezes no extremo, e cometeu ali um ou outro erro. O Jazeera de repente faz 2 golos em menos de 5 minutos e depois a partir daí foi o Al-Wahda no desespero, porque é um jogo a eliminar, a tentar ir para a frente, e o Jazeera com 3, 4 ainda teve mais 2 ou 3 chances para fazer mais golos que não fez. Portanto, depois a partir daí a história do jogo já segue um rumo mais normal. Mas de facto foi um jogo que à partida não se esperava. Eu até achava que o Al-Wahda teria alguma hipótese de se qualificar, porque jogava em casa e pronto. E nos últimos tempos tinha estado um bocadinho melhor que o Jazeera. Eu penso que tu fizeste o Fujairah 0 com o Al-Nassr 1, certo? Exatamente. No Fujairah 0, que na verdade quase foi Fujairah 1 ao Al-Nassr 1, tivemos um gol eliminado. Não por conta do VAR, mas por conta que realmente a bola saiu, o lateral direito foi ao fundo para cruzar e com um bom chute do atacante, acabou marcando o gol, mas o árbitro não considerou porque realmente a bola saiu, apesar de muitas reclamações. Né? O gol seria de Jonathan, número 27, mas realmente a bola tinha saído. Né? Só que vale lembrar que o Al-Nassr, durante a maior parte do jogo, dominou a posse de bola, né? Não dando espaço para o Fujairah. Né? A partida era um jogo mais desequilibrado. O Al-Nassr era uma equipa de topo, o Fujairah de mais para baixo. O Al-Nassr era o líder do grupo B, o Fujairah vinha na segunda colocação do grupo B, e assim, esperava-se que assim, o Fujairah pudesse se encontrar mais em campo, mas o meio de campo não conseguia de maneira nenhuma conectar o ataque. Né? Primeiro porque o ataque estava muito avançado e as interseções do Al-Nassr não deixavam que a bola chegasse lá. E os atacantes não voltavam para pegar a bola, né? Ficavam sempre na frente esperando. Uma outra coisa foi a maior aposta sempre em 1 ou 2 jogadores. Né? E isso fazia com que os demais jogadores de meio de campo e ataque ficassem ali à espera de uma oportunidade, mas isso não acontecia. E com isso, realmente veio a derrota de 1-0. Então, agora, no dia 9/1, temos as 2 semifinais, Al Jazeera versus Shabab Al-Ahli, às 6h15 da tarde, horário dos Emirados Árabes, e também no dia 9/1,
às 8 horas e 45 minutos, Al Ain versus Al Nassr. Pronto, e agora vamos ter vai voltar a Arabian Gulf League e vamos ter várias jornadas, começando já pela jornada 8, que vai acontecer nesta terça e quarta-feira aqui nos Emirados. Portanto, na terça-feira, às 6 da tarde, dos Emirados, vamos ter Calba com Ajman e à mesma hora vamos ter Horfahan com Dafra. E às 8h30 dos Emirados, na terça-feira, vamos ter também Sharjah com Banias. Depois, na quarta-feira, às 6, vamos ter primeiro o Hatta com o Jazeera e também o Shabab Al-Ahli com o Arda, ambos os jogos às 6. E às 8h30 vamos ter 2 jogos, o Al-Wasl com o Fujairah e também o Al Ain com o Al Nassr. Eu vou estar no Horfahan com o Dafra e tu vais estar no Shabab Al-Ahli com o Arda. E só para fechar, que também tivemos ainda nessa semana o final da Arabian Gulf Cup por nações. Né? E o Bahrein ontem venceu por 1-0 a Arábia Saudita. Porquê? Diga aí, Pedro. Porque tem um treinador e uma equipa técnica portuguesa. Olha aí. Parabéns para o Hélio Sousa e para a equipa técnica portuguesa que o Hélio Sousa tem, que acabaram por... É uma conquista histórica. Porque era esperado a Arábia Saudita ganhar, jogando em casa. Favorita, sem dúvida. Jogando em casa não, perdão. Jogando no Qatar, mas jogando no Qatar, é como se jogasse em casa. Mas é como se jogasse em casa. E por ter uma equipa muito forte. Muito superior, sim. E o Bahrein não tem histórico de grandes conquistas, foi de facto uma conquista notável. É mais uma bandeira portuguesa hasteada no Golfo Pérsico. Olha aí, que maravilha. E foi assim o episódio número 10 do podcast semanal Futebol das Arábias. Eu sou Leonardo Mataruna. E eu sou Pedro Correia. E assim vamos embora, deixando aí um abraço até a próxima semana. Estamos também disponíveis em várias plataformas de podcast e também na grelha ou grade de programação da Rádio Estádio. radioestádio.pt para todo mundo. E não deixe de enviar as suas sugestões, comentários, críticas para futeboldasarábias@gmail ou gmail.com. Um forte abraço e até a semana que vem. Abraço, até para a semana. Futebol das Arábias, o podcast semanal onde falamos do futebol brasileiro com Leonardo Mataruna e do futebol português com Pedro Correia, passando pela Arabian Gulf League diretamente do Dubai.